Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia. Ó clemente, nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Nós vos adoramos, Senhor Jesus Cristo, e vos bendizemos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Vamos sentar um instantinho, irmãos. O tema da nossa pregação está aqui, ó. Convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos repetir? Pela segunda vez. Pela terceira vez, mais forte. Isso. Convertei-vos e crede no Evangelho. Bom dia a todos. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Deus abençoe a vida daqueles que estiveram conosco ontem, aqueles que vieram somente o dia de hoje. Que a graça de Deus possa conduzir os nossos passos, endireitar os nossos caminhos, que a palavra ministrada ao nosso coração possa trazer transformação, mudança de vida, mudança de caráter, e que a nossa vida, ao final de todo esse encontro no dia de hoje, nós possamos corresponder a Deus, dando frutos e, como diz a palavra, frutos que permaneçam. Que a palavra ministrada ao longo desse dia ao nosso coração seja através da pregação ou das canções ministradas, que não possam entrar por um ouvido e sair pelo outro, mas que possa descer até a tábua do nosso coração, tocar o mais íntimo da nossa alma, e nós possamos nos aproximar cada vez mais de Deus. E aquilo que em nós falta, que Deus, Ele possa completar, Ele possa nos agraciar. Que a palavra de Deus possa nos transformar em pessoas muito melhores do que nós somos. Amém? Irmãos, eu vou ler um texto em cima desse tema, que está no livro do evangelista São Mateus. O capítulo é o de número 4. Eu vou ler do versículo 12 em diante. Mateus, capítulo de número 4, o versículo 12 em diante. Amém ou misericórdia? Amém? Mateus capítulo 4, versículo 12 em diante. Quando, pois, Jesus ouviu que João fora preso, retirou-se para a Galileia. Deixando a cidade de Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, à margem do lago, nos confins de Zabulon e Neftali, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. A terra de Zabulon e de Neftali, região vizinha ao mar, a terra além do Jordão, a Galileia dos gentios, este povo que jazia nas trevas, viu resplandecer uma grande luz, e surgiu uma aurora para os que jaziam na região sombria da morte.
Desde então, Jesus começou a pregar: fazei penitência, pois o reino dos céus está próximo. Caminhando ao longo do mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes: vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. Passando adiante, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai, e o seguiram. Palavra da nossa salvação. Vamos aplaudir a palavra de Deus? Não feche a sua Bíblia, ou se você quiser fechá-la, deixa essa passagem marcada. Se ficar mais confortável para você, você pode fechar a Bíblia, mas deixa uma marcação, porque daqui a pouco a gente vai voltar em alguns pontos aqui do texto que eu acabei de ler, e eu preciso que você acompanhe, você que trouxe a Bíblia. Você que não trouxe, que ouça com atenção. Amém? Irmãos, nós estamos diante do início da vida pública do nosso Senhor Jesus. Jesus havia sido batizado, passado pelo batismo de João, e João havia sido preso, e agora Jesus ele vai sair da região aonde ele está, e ele vai habitar em uma cidade, uma espécie de um vilarejo chamado Cafarnaum. Jesus ele não dá início na sua vida pública, não dá os seus primeiros passos no seu ministério no lugar na onde ele é de origem. Ele sai da sua cidade e se dirige para a região de Cafarnaum. Cafarnaum era uma cidade pequena, um vilarejo, na época de Jesus. Era de aproximadamente de 1.000 a 1.500 habitantes. Então imagine que é uma cidadezinha muito pequena, não é uma cidade grande. Só que para os padrões da época, era uma cidade de porte médio. E ela era uma cidade muito estratégica para aquilo que Jesus queria fazer, porque ela era bem localizada, ou seja, ela era uma cidade que, embora fosse, para os padrões da época, uma cidade de porte médio, ela ficava à beira-mar. Mar, não porque era um mar como nós conhecemos, mas porque o lago de Genezaré, o lago da Galileia ali, era uma extensão de água muito vasta, então eles chamavam de mar, mas não era uma praia como nós conhecemos propriamente. Mas ali passavam muitas embarcações, ali era uma via marítima, e muitas dessas embarcações que passavam por ali, estacionavam em Cafarnaum, ou seja, Cafarnaum, embora fosse uma aldeia de porte médio para os padrões da época, era um ambiente onde era um lugar de passagem, onde as pessoas faziam comércio, onde muitas barcas estacionavam ali. Então, vinham pessoas de vários lugares, até de outras regiões, e passavam ali por aquela região. O povo de Cafarnaum, a palavra Cafarnaum, Cafarnaum, Cafar é aldeia, e Naum é o nome ali da cidade. A aldeia de Naum é o nome desse ambiente. O povo que habita esta cidade é um povo que sofre um preconceito muito grande, olhando para o contexto judaico da época. Por quê?
Em Cafarnaum não estão aqueles judeus chamados puros, raça pura. Aquela região de Cafarnaum ali, era uma região onde havia muita miscigenação, onde era habitado por outros povos também. Então, ali o povo sofria um preconceito muito grande, porque eles eram vistos com maus olhos, tanto que é chamado de Galiléia dos gentios, ou seja, de pessoas que não respeitam, que não têm compromisso com o templo, que não têm aproximação a Deus, que não respeitam as leis, ou seja, é como se fosse um ambiente rejeitado pela comunidade judaica da época. A ideia era mais ou menos assim: o que pior de existe no meio do nosso povo está em Cafarnaum. Sabe aquela região, ou aquela cidade, ou aquele bairro que parece que só tem coisa ruim, entre aspas, lá? Parece que lá o povo é mais violento, parece que lá o crime é mais intenso, parece que lá a situação da cidade é mais precária, parece que o povo lá é mais esquecido, parece que as pessoas, elas não têm o nível intelectual que deveriam ter, parece que lá o povo é mais desordeiro, bagunceiro. Sabe aquele tipo de rua, ou aquele tipo de bairro, ou aquele tipo de cidade que a gente não gosta de passar, ou que a gente tem medo de passar, porque tudo que se fala sobre aquele lugar e sobre as pessoas que habitam aquele lugar são sempre coisas ruins? Eu não sei se você conhece lugares assim, mas na região onde a gente mora sempre tem um lugar com essa fama. Você já percebeu? Parece que lá o povo é difícil, a gente tem medo de passar. A notícia, olha, não passe à noite, não entre depois de tal hora, porque o povo lá é muito violento, é muito agressivo, a drogadição é muito grande. Então sempre existe um lugar assim, aonde o povo ali é visto com maus olhos. Só que a grande maioria das pessoas pagam ou levam a culpa pelo comportamento de uma minoria, porque não é todo mundo que é ruim, que rouba, que é violento, não é todo mundo, mas uma maioria acaba pagando pelo comportamento de uma minoria. Eu fiz durante um tempo na minha vida missão no Rio de Janeiro, chamado comunidades, mas para nós aqui em São Paulo a gente conhece como favela, né? Então eu ia muito para Maré, para Rocinha, Complexo do Alemão, para esses ambientes, para poder fazer missões lá, ficar 10 dias, 15 dias, um mês, indo de casa em casa, de porta em porta, fazendo evento em praça pública, conversando com traficantes, evangelizando em baile funk, para poder levar à luz aquele ambiente de treva muito grande. Só que o interessante era, na época eu morava ainda em São Paulo, aqui em São José dos Campos, e nós saímos daqui para ir para o Rio de Janeiro, para fazer missões nesse perfil, e muitas pessoas que eram da igreja, lá no estado do Rio de Janeiro, não estou dizendo todas, mas algumas, diziam assim para a gente: vocês são loucos de evangelizar na Maré, na Rocinha, no Morro do Alemão, não se entra aí, não é um ambiente agradável. Eu ficava pensando, meu Deus, como pode a igreja aqui, no sentido dessas pessoas, a igreja particular ali, não ter a compreensão de que aquelas pessoas, elas também precisam ser evangelizadas, ou seja, a palavra de Deus precisa chegar também àquelas pessoas. E quando você entra naquele ambiente, naquela atmosfera, você vê muitas coisas ruins, tenebrosas, você vê muita drogadição, muita droga, você vê o crime organizado de perto, você conhece, tem dimensão da complexidade do que é uma facção criminosa, porque você vai tendo acesso, você conversa com muita gente, você observa muita coisa, você vê o comportamento das pessoas. Olha para você ver que coisa assim, é interessante, mas ao mesmo tempo trágica. Em um dos grupos que nós fazíamos, evangelizávamos de manhã, íamos de casa em casa, e todos os dias à noite tinha um grupo em uma capelinha pequena que tinha na Maré. E
cada dia era um dos missionários que pregava. Então nós revezávamos entre as funções ali do grupo de oração. Então tinha dia que alguns tocavam e cantavam, outros pregavam, outros acolhiam, mas o pessoal ia com muita criança para o grupo, e para não ficar muito barulho no grupo, a gente separava um ambiente, uma outra sala, para levar as crianças para poder evangelizar. E um dia eu fui ficar com as crianças, e aí me colocaram lá com as crianças, porque eles estavam fazendo muita bagunça, não respeitavam as meninas que estavam lá, e falavam: Charles, olha, acho que eles precisam de uma figura masculina, alguém que fale firme com eles, porque eles estão fazendo muita bagunça. Aí eu fui, cheguei lá, comecei a fazer umas brincadeiras com os meninos, eu fiz mais bagunça com eles do que tudo, né, para tentar assim, ganhar a atenção deles. Chegou uma hora que eu fiz uma rodinha e falei assim: olha, vamos fazer uma partilha aqui, eu quero que vocês me digam o que vocês querem ser quando vocês crescerem. Aí o primeiro tinha mais ou menos, eu acredito que entre 6 e 7 anos, não mais do que isso. Eu falei: você, irmão, vai ser o primeiro, que era o mais bagunceirinho. Falei: o que você quer ser quando você crescer? Aí ele levantou e falou assim: eu quero ser o dono da boca. Aí eu já assustei, meu Deus, ele: quando eu crescer eu vou matar o traficante e vou tomar a favela. Aí eu já desanimei perguntar o resto. Eu não vou perguntar mais não, porque, meu Deus. Aí eu fiquei olhando para aquilo e falei: as crianças já crescem com uma mentalidade que é formada pelo meio em que elas estão vivendo. Então é muito complicado só que você se depara com realidade assim no meio das crianças, dos adolescentes, dos jovens, dos adultos. É muita prostituição, é muita droga, é muita gente que vive fora da lei. Só que a grande maioria das pessoas são boas, são honestas, trabalhadoras, mas vítimas de um sistema imposto do ambiente onde elas estão estabelecidas. Então a grande maioria dos habitantes de Maré, de Rocinha, de Complexo do Alemão, ou de qualquer favela que nós temos aqui em São Paulo, a grande maioria maciça das pessoas, elas são boas, são trabalhadoras, honestas, dedicadas, mas sempre fica a fama. O povo daquela comunidade, daquela favela, daquele bairro, daquela rua não presta. Eu morei num bairro que chamava Vila Ester. O povo que morava na Vila Tesouro, morava no Valparaíba para cima, não descia ali. Tinha gente que morou 30 anos no bairro e não teve coragem de descer no bairro que nós morávamos, que era próximo da linha do trem. Tudo bem que tinha dia que de uma madrugada para outra você encontrava 10, 12 pessoas mortas. Era complicado. Você entende a tensão. Só que é assim, não é o povo todo que é criminoso, que anda fora da lei, não. Só que esses ambientes ganham uma fama. Cafarnaum tinha uma fama terrível. São gentios, miscigenados, não são judeus propriamente puros, raça puras, não amam a Deus, não respeitam o templo, não respeitam a cultura, é gente que não presta. Cafarnaum, uma aldeia de porte médio da época, entre 1.000 e 1.500 habitantes, tinha uma fama terrível nos tempos de Jesus. E quando João é preso, Jesus escolhe morar aonde, irmãos? Cafarnaum. Eu acho interessante, né? Normalmente quando a gente quer escolher, eu vi a irmã falando aqui da casa, dela. Quando a gente quer escolher um lugar para morar, se a gente tiver condições financeiras, qual é o bairro que você moraria? Pensa. Não, eu tenho condição de comprar uma casa aonde eu quiser em São Paulo. A sua mente vai onde? Ninguém pensa na periferia, ninguém pensa na favela, ninguém pensa, isso é natural, não há problema com isso. A gente sempre pensa em um bairro muito bom, em uma qualidade de vida muito boa, em uma casa muito grande e confortável, em um ambiente onde
que a nossa família seja resguardada, porque isso é comum. Jesus poderia ter escolhido morar aonde ele quisesse, não porque era um homem de bens, de posses, muito rico, mas pela questão cultural da época, ele poderia ter escolhido um outro lugar para morar. Só que Jesus não está procurando bem-estar, Jesus não está procurando conforto, Jesus não está procurando conviver com uma vizinhança elitizada, Jesus não está preocupado em habitar em um lugar onde o povo seja mais civilizado. Jesus está iniciando a sua vida pública, o seu ministério, e a sua preocupação é o tema dessa pregação: convertei-vos e crede no Evangelho. Para alguém que quer converter pessoas, para alguém que quer que o Evangelho ele possa não ser desacreditado ou ser vivido, qual o lugar que uma pessoa escolheria para viver? É interessante que existe um paradoxo, existe uma diferença muito grande entre a compreensão de missões da época de Jesus ou na igreja primitiva para a compreensão missionária que nós vivemos na atualidade. A grande maioria dos nossos missionários, se deixasse, só morava em casa muito confortável, em bairros muito caros, em áreas nobres das suas cidades, porque gostam do conforto. Só que se o chamado, o propósito, o objetivo é evangelizar, eu preciso me estabelecer primeiro em um lugar estratégico. Eu fiquei feliz quando alguns anos atrás eu fui a primeira vez na fraternidade, lá na comunidade do Irmão Trovão. Porque quando o povo falava assim, eu moro em Candeias, a gente não tem dimensão do que é, para quem não foi na Bahia. E aí quando eu fui, e que eu cheguei em Candeias, eu falei, rapaz, é embaçado aqui. É um lugar estratégico, com pessoas necessitadas. Quando o nosso anseio, desejo, vontade, e nós vivemos para atender propósito, é esse, nós fazemos como Jesus fez. Ele não procurou conforto, ele não procurou um ambiente elitizado, não. Existe uma missão que ele precisa executar. Ele pega um lugar estratégico, onde existe um povo que necessita, para evangelizar aquele povo, e evangelizando aquele povo, como era uma rota via mar, tudo que acontecesse em Cafarnaum ia reverberar nos outros lugares. Ou seja, à medida que Jesus prega, que ele ensina, que ele cura, que feitos extraordinários acontecem, e as pessoas comentam, e em uma cidade de 1.000 a 1.500 habitantes, irmão, a fofoca é braba. O Ricardo acha que mora numa cidade pequena, Mairiporã, que tudo que acontecer, todo mundo fica sabendo, e provavelmente fique. Mas quantos habitantes tem, Ricardo, Mairiporã, mais ou menos? 100 mil? Pronto, 100 mil habitantes, nos nossos dias considerado uma cidade pequena, não é nem de porte médio. A minha cidade tem 320 mil habitantes. Eu morei aqui em São José entre 800 a 900 mil habitantes, que já é próximo de uma metrópole, uma cidade muito grande. Entre uma cidade de 1.500 de 100 mil habitantes, de 90 mil habitantes, o que acontece, o povo fica sabendo mesmo, e rápido, e não precisa de rede social, no boca a boca, rapidinho, todo mundo está sabendo. É uma cidade que, para os mais antigos que habitam ali, todo mundo conhece todo mundo, não é assim? Agora imagine, em um vilarejo de 1.000 a 1.500 habitantes, irmão, se acontecesse um negócio de manhã, na hora do almoço, já estava todo mundo sabendo.
e ali é uma cidade via mar, muitas embarcações estacionavam ali, ou seja, a notícia chegavam às embarcações que iam para as suas cidades e que ali também falavam sobre o ocorrido. Jesus inicia o seu ministério procurando um ambiente estratégico e ele vai viver no meio de um povo que é marginalizado e discriminado. Ele não inicia lá nas suas terras, na sua cidade, mas ele vai para um ambiente estratégico. E qual é a mensagem? Primeiro, Jesus escolhe um lugar estratégico. Diga, lugar estratégico. Diga, gente, lugar estratégico. De novo, eu não ouvi. Isso. A mensagem é: convertei-vos e crede no Evangelho. Diga isso. Existe um lugar estratégico, com um povo específico, com uma mensagem específica. Convertei-vos e crede no Evangelho. Ou fazei penitência, porque o reino dos céus está próximo. Ou seja, é uma mensagem que será anunciada a um povo necessitado, a um povo rejeitado pela religiosidade da época, pelas classes judaicas da época, pela forma de se cultuar no templo naquela época. É um povo que vive à margem, e é justamente para esse povo que a mensagem de Jesus ela vai ser endereçada: convertei-vos. O que é conversão? Conversão, irmãos, entre todas as explicações de grandes pregadores, grandes santos da nossa igreja, existe uma explicação sobre conversão, que é aquela, eu não vou nem dizer que é a que mais me agrada, é a única que me agrada, que é a forma que Santo Agostinho explica o que é conversão. Que quando nós falamos assim, convertei-vos, ou conversão, o que é que vem à nossa mente? O que é que nós compreendemos sobre isso? Não, conversão é você mudar de rota, é você fazer uma volta, é você mudar a direção, é você mudar o sentido, tudo bem. Só que a ideia, ela não está relacionada a rota, a caminho, ou propriamente a direção. Santo Agostinho diz assim: olha, ninguém nasce mentindo, roubando ou fazendo qualquer coisa que desagrade a Deus. Não. Por mais que nasce numa família terrível, e existe em nós, claro, a concupiscência, muitas situações, mas a gente não nasce praticando coisas e fazendo coisas que no decorrer da vida a gente vai aderindo. Só que à medida que a gente vai crescendo, ao nascermos, existe uma rota, uma peregrinação que nós precisamos fazer. Só que a ideia de Santo Agostinho não é de quem sai daqui e peregrinando na vida precisa chegar aqui. A ideia não é essa. A ideia de Santo Agostinho é compreender o sentido do que está aqui. E de onde nós estamos saindo, é para onde nós devemos voltar. Então a ideia não é como quem sai, por exemplo, do Egito e vai até Canaã, para poder habitar em Canaã e ficar em Canaã, não. A ideia é aquele que sai do Egito, vai até Canaã, bebe do que Canaã oferece, para poder voltar para o Egito. Já diz, que loucura é essa? É por isso que eu gosto. Santo Agostinho, ele é bem complexo. Você tem que fazer uma força para você entender o que ele diz às vezes. Ele está dizendo assim: você nasceu, cresceu, e o mundo foi te oferecendo coisas ruins. Então você, ao longo da sua vida, houve a primeira oportunidade para que você mentisse. Aí você entrou por uma porta
agora um mentiroso ou uma mentirosa. Você continua caminhando, abriu uma outra porta para você, para que você se prostitua. E além de mentiroso, você entrou na porta da prostituição. Então você se transformou em alguém que se prostitui. Você continua caminhando, abre para você uma porta dos vícios, da drogadição, e muitos entram. E além de mentiroso, de prostituto, agora você vai ser um drogado, um dependente químico, alguém que tem vícios. Aí você continua caminhando, abre para você uma porta para que você roube, aí você rouba. Abre uma porta para que você mate alguém, aí você vira um assassino. O que está acontecendo? No trajeto da sua vida, todas as portas que foram abertas para você, você entrou. Muitos aqui entraram em todas, alguns entraram em 2 ou 3 ou 4. Mas a gente vai entrando em portas. E às vezes a nossa dignidade, ela vai sendo tão ferida, que vai apagando a nossa identidade. Aí aquele nome que você recebeu, ao longo da sua vida você já não tem mais. Por quê? Você não é mais conhecido como Charles, como Pedro, como João, como a Joana, como Mateus, não. Você é conhecido agora como ladrão, como a prostituta, como homossexual, como bandido, como mentiroso. Vai vindo os rótulos, por conta das escolhas, das opções, das portas que você entrou. E aqui na frente você está com sua dignidade manchada, destruída, roubada, porque você entrou em muitas dessas portas. Só que aí você chegou aqui, no Retornai-vos, ou em qualquer outro encontro que você foi, mas vamos falar especificamente desse. Aí você entrou aqui, viu a pregação do Ricardo, depois de ter ouvido as canções, ter participado da Santa Missa, ouviu o Ricardo pregar sobre uma geração, ouviu o irmão Trovão pregando sobre Nossa Senhora, ouviu a minha pregação ontem aqui à noite, participou da adoração. Está acontecendo algo com você aqui. A sua dignidade vai sendo resgatada, você vai tendo um encontro mais profundo com Deus, você vai entendendo que Deus te ama, que Deus te acolhe, que Deus está te abraçando, que Ele é aquele que perdoa os seus pecados, que Ele não está te aguçando, te condenando, apontando o dedo pela sua cara, que Ele não te chama por rótulos, por adjetivo nenhum, que aqui, independente do erro, do pecado, da mentira, do crime, da prostituição que você cometeu, Deus te abraçou, te ama, te acolhe, está olhando nos seus olhos e dando para você uma oportunidade de ser transformado, regenerado, ter a sua vida modificada. Aí aqui você se apaixona pelo Senhor, aqui você é tocado por Ele, aqui você chora, aqui você treme, aqui você ri, aqui você se arrepende e você diz para você e para Deus: eu nunca mais vou ser a mesma pessoa. Olha que coisa boa. Eu me lembro lá do ano 2000, aqui em São José dos Campos, de uma sexta-feira, mês de fevereiro, 8h30 da noite, quando eu tive essa experiência com Deus, em uma oração do Santo Terço. Como muda a vida da gente. Entrei como bandido, assassino, marginal, detento, alguém que não prestava, e saí de lá me sentindo amado por Deus, acolhido por Deus. É uma oportunidade que nós temos. Aí você chegou aqui, aí você está no Retornai-vos, aí você está dizendo: eu não quero mais a mesma vida, eu não vou ter mais as mesmas atitudes, eu não vou ter mais o mesmo comportamento, eu quero entregar a minha vida para Jesus, eu quero voltar para a igreja, eu começar a ir na igreja, eu quero falar de Deus para as pessoas que estão na minha casa. O sentimento é diferente. O que vai acontecer com você aqui? É o início de um processo de conversão. Mas eu vou converter para onde? Aí diz Santo Agostinho: o caminho é ruim. Não, o caminho nunca foi ruim. As portas abertas são ruins, mas o caminho nunca foi ruim. Nunca foi. Esse trajeto que você fez, no encontro que você teve aqui,
Agora você não vai, eu estava em um caminho que eu entendi que era ruim, agora existe uma bifurcação, onde eu preciso fazer uma escolha, ou eu vou para cá, ou eu venho para cá, ou eu fico no mesmo lugar onde eu estou. Não, aqui na frente não vai ter uma bifurcação para você fazer uma escolha, para a esquerda ou para a direita, não, aqui tem uma rotatória, você precisa voltar pelo mesmo caminho que você veio. Para onde eu tenho que voltar? Para o lugar de onde você saiu. Quando o retiro acabar aqui, para onde você volta, criatura? Você volta para a mesma casa, no mesmo bairro, na mesma rua. Você volta para o mesmo emprego. Você tem a mesma família, o mesmo marido, a mesma esposa, os mesmos filhos. São os mesmos amigos, os mesmos parentes, ou seja, as mesmas portas que se abriram para você a vida inteira, antes do retornar-vos, continuarão abertas, as mesmas propostas feitas para você antes desse encontro, elas continuarão sendo feitas. O caminho é o mesmo, o trajeto é o mesmo, o caminho não é ruim, o trajeto não é ruim, o problema nunca foi o trajeto que você pegou, o problema foi as escolhas que você fez. A conversão não é mudança de direção, de trajeto ou de rua, a conversão é mudança de postura, de mentalidade, de caráter, é ter a coragem de tomar decisões diferentes. Aí o encontro acaba, você precisa voltar. Alguém diz, vamos prostituir de novo? Você diz, eu não quero. Vamos roubar de novo? Eu não quero. Vamos prostituir? Eu não quero. Vamos fazer o que não presta? Eu não quero. Você está voltando pelo mesmo caminho, mas porém, pela experiência que você fez, você está tendo escolhas diferentes. Quem tem que mudar não é o trajeto, quem tem que mudar é você. É você que muda. É você. E aí, quando aquele que te convidou para matar, você diz, não, eu não faço isso mais, ele olha e diz, o que aconteceu? Quando aquele que chamava você para prostituir, você diz, não, eu não quero me prostituir mais, ele se pergunta, o que foi que aconteceu? Quando aquele que te chamou para mentir, você diz, eu não quero mentir mais, ele se questiona, o que foi que aconteceu com essa criatura? Eu andava com tanta gente ruim, e eles foram para a igreja, eu ficava olhando e questionando, o que foi que aconteceu com esses caras? Eles usavam droga comigo, roubavam comigo, faziam tudo que não prestava comigo, agora ninguém quer. Só que eles estavam ali no mesmo bairro, conversavam com todo mundo, jogavam bola com todo mundo, mas as escolhas eram diferentes. O que é converter-vos? É Jesus dizendo, o problema não é vocês habitarem em Cafarnaum, o problema é vocês terem aceitado tudo que foi imposto a vocês. O problema não é a cidade que você mora. Eu vou mudar de cidade, porque na minha cidade já não tem mais o que fazer, eu vou para outro lugar. Já dizia o Padre Léo, aonde quer que você for, você leva você mesmo. Meu irmão saiu aqui do interior de São Paulo, foi ameaçado de morte, mudou para uma outra cidade, em Minas Gerais, Santos Dumont, perto de Juiz de Fora. Quando chegou lá, o que aconteceu? Foi preso, pegou 5 anos. Adiantou mudar de cidade? Não, a questão não é mudar a rota, é ter coragem de fazer escolhas diferentes. Conversão não pode ser aquilo que nós estamos vendo na atualidade, parece que a gente só muda de ambiente. O cara mentia lá fora, agora mente na igreja. Enganava lá fora, agora engana na igreja. Se prostituía lá fora, agora se prostitui na igreja. Puxava o tapete dos outros lá fora, agora puxa o tapete dos outros aqui dentro da igreja. O que ele fez? Só mudou o ambiente, mas o comportamento, o caráter continua o mesmo. Isso não é mudança de vida, é modificar quem nós somos, é mudar a nossa mentalidade, é transformar quem nós somos.
E aí, independente do caminho que você trilhe, a cidade que você mora, a família que você tem, você vai dizer: eu não quero, eu não aceito, não é para mim, nunca mais. Eu tive uma experiência com Deus, e quando as pessoas estiverem bem, felizes na escolha que você fez, e elas na vida delas triste, amargurada, elas vão querer conhecer o Deus que você conhece. E aí você vai poder dizer um dia: eu e minha casa serviremos ao Senhor. É modificar quem nós somos. Convertei-vos e crede no Evangelho. A mensagem é: Cafarnaum precisa modificar a sua mentalidade e crer em Deus, crer na palavra, crer na manifestação de Deus. Nós não podemos dizer que somos convertidos, mas olharmos para aqueles que precisam de conversão, e olhando para aqueles que necessitam, que muitas vezes são pessoas próximas de nós, acreditarmos que para eles não tem jeito. Porque o meu marido bebe há 15 anos. Porque o meu filho está nas drogas, foi preso, saiu, só me dá dor de cabeça. Não tem jeito. A palavra não tem jeito, não dá, não vai dar certo. Não é para estar na boca de um homem, de uma mulher de Deus como você. Quando todo mundo dizer para a situação que você vive: não tem jeito e não tem saída, você bate no peito e diz: tem sim, porque se Deus fez comigo, vai fazer com ele também. Convertei-vos e crede. Parece que a gente teve uma experiência com Deus, mudou de vida e parou de acreditar que Deus faz milagre. Aí você para de evangelizar o marido, para de evangelizar o filho, para de querer rezar em casa. Criatura, é para converter e continuar crendo. Não é para converter e achar que Deus perdeu o poder. Ele fazia e hoje não faz mais, operava e hoje não opera mais. Não. Aquele que fez é o mesmo que faz, é o que vai continuar fazendo. Ele é o mesmo ontem, hoje e para toda a eternidade. Então eu tive a experiência com Deus, voltei pelo mesmo caminho, e a oportunidade de refazer o trajeto. Eu dou também com o meu comportamento, a minha conduta, as minhas escolhas, a opção, a oportunidade de que aquelas pessoas que conviveram comigo tenham a oportunidade de se encontrar com Deus também. Só que Jesus chega um momento que Ele não quer fazer isso sozinho. Porque o desejo de Deus é que todos sejam salvos. Que todos sejam salvos. Que essa luz chegue a todos os povos. Por isso Ele está em Cafarnaum. Que toque todos os corações. Por isso Ele evangeliza em uma região via mar, para que a mensagem espalhe. E chega uma hora que Ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. É o texto. E aí por isso que eu pedi para que você ficasse com a sua Bíblia aberta ou marcada. Porque a gente vai ver Jesus mais uma vez sendo estratégico. Irmãos, Jesus não faz nada por acaso. Nada. Não se iludam. Agora, para que o Evangelho, a palavra, chegue em mais lugares, Ele precisa agora preparar algumas pessoas, os discípulos que nós conhecemos, para que essa mensagem vá se multiplicando, chegando em mais lugares, alcançando mais corações. Só que Jesus não faz isso de qualquer maneira, de qualquer forma. O ambiente é estratégico para que a evangelização aconteça. Aí o texto diz assim: caminhando ao longo do mar da Galileia, viu dois irmãos, chamado Pedro e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar. Repita: lançavam a rede ao mar. Grave isso. Lançavam a rede ao mar. Pedro e André lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse-lhes:
vinde após mim, e vos farei pescadores de homens. Na mesma hora, abandonaram suas redes e o seguiram. O que foi que eles abandonaram? O que foi que eles abandonaram mais alto? Rede. Vamos lá. Eles eram pescadores. Eles estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. E disse: vinde após mim, vos farei pescadores de homens. Jesus viu aqueles homens em uma embarcação, eles têm um barco, e eles estão se utilizando da rede para pescar. Então o que é que eles têm, esses dois irmãos? Repita: barco e rede. Barco e rede. Jesus passou e viu e disse: vinde após mim e vos farei. Vos farei, agora não, farei. Futuro. Após, vinde após mim, ou seja, não vem na minha frente nem do meu lado. O discipulado, a ideia do discipulado é essa: pisa onde eu piso, que você passa por onde eu passo. Ou seja, são homens que trilham o mesmo caminho, as mesmas pegadas de Jesus. Por isso a ideia é: vinde após, depois de mim. Ou seja, aprendam, observem, escutem aquilo que eu vou dizer, observem o comportamento, caminhem pela mesma estrada que eu estou caminhando. Se vocês fizerem isso, vos farei. Existe um chamado e uma promessa. O chamado é: vinde após mim. E a promessa: vos farei. Repito: um chamado e uma promessa. Vinde após mim é o chamado. Vos farei é uma promessa que se cumprirá lá na frente. O vinde após mim agora, que a Bíblia diz que na mesma hora eles seguiram Jesus. Se é na mesma hora, o chamado foi atendido. O que ficou agora, repito, uma promessa. Uma promessa. Eles têm o que? Um barco e uma rede. Quando eles atendem o chamado e fica só a promessa, a Bíblia diz que eles deixaram as redes e o seguiram. Se eles têm barco e têm redes e deixaram as redes, o que foi que ficou? O que foi que ficou, gente? O barco. Vocês são um aluno muito ruins. Vocês não vão passar de ano desse livro. Se ele tinha barco e rede e deixou a rede, ficou o quê? Parabéns para você. Ficou o barco. Então o que é que Jesus tem agora? Jesus tem 2 discípulos e um barco. Começou bem. Jesus está querendo montar uma companhia de pesca. Cafarnaum ali já é uma região estratégica, barcos ancoram ali. Alguns dos discípulos moravam em Cafarnaum. A grande maioria dos discípulos eram pescadores. Eles entendem dessa dimensão do que Jesus está construindo. Ele está agora montando uma companhia de pesca no sentido de ganhar almas. Então ele, olhando esses 2 irmãos que têm barco e rede, os 2 deixaram as redes, mas levaram um barco. Jesus tem um barco e 2 discípulos. Amém. Aí o texto diz assim: passando adiante, continuando, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, que estavam com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Chamou-os, e eles abandonaram a barca e seu pai e o seguiram. Bíblia, vamos para a Bíblia. Mais adiante, Jesus encontrou aqui outros 2 irmãos, Tiago e João, que estavam com seu pai Zebedeu. Quem é que está no cenário? Um barco, Zebedeu, as redes que eles estavam consertando, e os 2 irmãos que eram Tiago e João. O chamado é para Tiago e para João. O que foi que eles fizeram? Deixaram o pai. Deixaram o quê? O barco. E levaram o quê? A rede. Com os outros 2, eles deixaram a rede e levaram o barco. Com esses outros 2 aqui, agora eles deixam o barco e levam a rede. Por que eles deixam o barco?
porque Jesus já tem um barco. Mas para pescar só precisa do barco? Não, precisa da rede. Eles são pescadores, já tem um barco, alguns pescadores. Agora falta a rede, porque eles deixaram a rede e levaram só o barco. Mas agora deixaram o barco e estão levando a rede. A companhia está montada. Mas qual é a ideia? A ideia é que nessa estrutura de pescaria de homens que Jesus está montando, a gente precisa identificar quem é quem na embarcação. A vida inteira, Pedro, ele foi um pescador. E o pescador, ele é aquele que conhece o mar ou rio, onde ele é acostumado a pescar. Ele sabe que tipo de peixe tem naquela região, naquele lago, naquele mar. Ele sabe qual é o horário propício para poder pescar, olhando para o tempo, para a violência das águas, para a cor da água, para a época do ano. Ele sabe se tem peixe ou se não tem. Tem alguém aqui que pesca, sim ou não? Eu não estou falando de pesca que pague, não. Estou falando de pescador, assim, um cara que tem. Gente, não tem nenhum pescador aqui? Misericórdia, vocês estão ruins demais. Você pode pescar de rede, você pode pescar de vara, você pode pescar. Meu padrasto era pescador, às vezes a gente ia para o sul de Minas colocar uns covos. É tipo um cesto de bambu com um pão seco dentro, que os mandi entravam assim, depois não conseguia sair. A pescaria na rede, a pescaria no covo, dá um volume maior de peixes. Então ele sabia, olhando para o rio, olhando para a enchente, que tipo de peixe que dava, aonde que tinha que colocar o covo, que não podia ser em qualquer lugar, aonde que tinha que armar a rede. E ele me ensinou a infringir a lei. Ele falava, olha, vamos 5h30, anoitecendo, a gente coloca a rede na enchente, 3, 4 da manhã a gente vai buscar, porque às 7 horas o florestal está passando, para poder pescar. Só que quem pesca de vara, por exemplo, não é todo tipo de peixe que a vara consegue pegar, porque tem o tipo de isca específica, o anzol, a numeração, tudo é muito complexo. Logo, um pescador é aquele que controla a ferramenta. O pescador é aquele que escolhe o lugar aonde quer pescar, quando ele quer pescar, e ele sabe o tipo de peixe que tem. Ou seja, o pescador é aquele que controla a ferramenta, é aquele que controla o instrumento de pesca. A vida inteira, Pedro foi pescador. Mas agora que Jesus chama, Jesus está dizendo, Pedro, de você não quero rede. Pedro, de você eu quero barco. Por quê? A sua vida inteira você escolheu aonde você queria pescar. Você controlou a pescaria. Você escolheu o dia, a hora e o momento para poder pescar. Agora, não. Eu não quero, nessa companhia que eu estou montando, que você seja um pescador no primeiro momento. Eu quero que você seja rede, não pescador. O pescador da embarcação serei eu. O dia que eu não estiver aqui é outra coisa. Mas o pescador sou eu. E você será a rede. Ou seja, a partir de hoje, Pedro, você não escolhe aonde você quer pescar, quando você quer pescar, o instrumento que você vai usar. Você simplesmente será uma rede nas minhas mãos, que será lançada em alto mar, quando eu quiser, do jeito que eu quiser, na hora que eu quiser. Sabe qual é o problema da nossa geração? Tem muito pescador e pouco instrumento de pesca. Os pescadores, os pregadores, os missionários, os evangelizadores, são eles que escolhem aonde eu prego, com quem eu prego, em que jeito eu prego, se eu escolho se eu vou, se eu não vou, se eu quero, se eu não quero. Ou seja, eu controlo, eu domino, eu escolho. Na evangelização não é assim. Não é você que controla e que escolhe, é Deus quem te envia para onde Deus quiser. Para onde Deus quiser.
Então o Senhor está dizendo para Pedro: não, meu filho, aqui não, aqui você é rede. Se eu quiser te lançar em uma água suja, eu lanço. Se eu quiser te lançar em alto mar, eu lanço. Se eu quiser te lançar na enchente, eu lanço. Se eu quiser te lançar no meio de uma favela, eu lanço. Se eu quiser te lançar em uma área nobre da cidade, eu lanço. Você vai pregar, falar, fazer missões aonde eu quiser, e não na onde você quer. Jesus está dizendo, traduzindo: quem manda sou eu. Você fica na sua, Pedro. Quem manda sou eu. Porque a gente quer escolher demais, se o encontro é grande, se o encontro é pequeno, se vai dar repercussão, se não vai dar repercussão, se o povo tem condição, se o povo não tem condição, se eu estou bem para ir ou se eu não estou bem para ir. A gente escolhe demais, a gente vê onde a gente quer ir, o controle está na nossa mão. Na pescaria não é assim, nós só somos enviados, mais nada. Ele é o pescador por excelência. Pedro vai ser apenas uma rede, e os outros dois, a Bíblia diz que eles estavam consertando redes. A rede é o missionário, Jesus é o pescador. Só que a rede, dependendo de onde você lança, ela estoura, ela arrebenta. Muitas vezes o missionário, quando vai para a missão, ele se fere, ele se machuca, ele volta cansado, destruído. Então o que é que esse missionário, cansado, de repente de ter sido lançado em águas muito profundas, de pegar peixes muito violentos, e ele volta agora para a embarcação, ferido, arrebentado, cansado, ele precisa de quê? Conserto. Então Jesus está montando a estrutura perfeita. Eu sou o pescador, eu te envio aonde eu quero. E quando você se ferir, se machucar, cansar, estiver desgastado, arrebentado, decepcionado, o que eu vou fazer? Eu já preparei pessoas na embarcação, para quando você chegar cansado, ter pessoas que conserte, que modele, que cure, que mexa no seu interior, na sua consciência. Para quê? Para que quando você estiver sarado, você possa voltar para a pescaria novamente. Olha o que Jesus faz, irmão. Isso é extraordinário. Pedro está aprendendo a ser rede, está aprendendo a ser controlado, direcionado, enviado. Padre Antônio Vieira diz assim: a beleza da igreja, a barca é a igreja. Comentando o texto, vocês viram que eu gosto de Padre Antônio Vieira, toda hora eu estou citando. A barca é isso. Depois que Jesus foi, o ofício do pescador passou para Pedro, e Paulo virou a rede. Olha a estrutura da igreja primitiva. Pedro agora vira pescador. Vinde após mim e vos farei. Primeiro você vai ser rede. E depois que você entender qual é o ofício, o valor de uma rede, aí você vira pescador. Só que aí eu não vou estar mais aqui. Aí Pedro agora é pescador, e Paulo agora é uma rede. Pedro é aquele que envia, Paulo é aquele que desce, é aquele que vai, é aquele que prega, é aquele que alcança, é aquele que converte, é aquele que modifica, é aquele que é enviado. Não somos nós que escolhemos aonde nós queremos simplesmente evangelizar, ou quem nós queremos evangelizar. Nós vamos evangelizar e sermos enviados por Deus para ganhar as almas que Deus quiser que a gente conquiste, seja dentro de casa ou fora da nossa casa. Nós somos essas redes que vai ao encontro dessas almas para apresentá-las aos pés do nosso Senhor. Mas se nós ficarmos procurando o nosso conforto, nós não conquistaremos almas nenhuma para o Senhor. Então quem sou eu? Será que eu sou o pescador? Não. Será que eu sou a rede? Talvez.
Será que eu sou aqueles que consertam a rede? Ô gente, eu já vivi momentos da minha vida, eu encerro a pregação aqui, que eu estava mal, arrebentado, destruído, e eu precisei de homens como Tiago e João, para dizer: Charles, vem cá, você não está bem, não dá para continuar na missão desse jeito, você precisa de cura, você precisa de cuidado, você precisa ser tratado, tem coisa em você que precisa ser mexida, vem cá, fica aqui, espera um pouco, dá um tempo, acalma o coração, não vai para a missão agora não, e depois que você é tratado, acolhido, que você é sarado, aí você está pronto. Existem pessoas que são assim, nem todo mundo prega, nem todo mundo fala, nem todo mundo vai, mas tem pessoas que têm um dom, que têm a graça dada por Deus de auxiliar essas pessoas. Sabe aquela pessoa que te toma pela mão e diz: vem cá que eu quero rezar por você? São pessoas que estão te consertando através da oração. Deus seja louvado pelos nossos intercessores, que para mim são como pessoas que consertam redes. Deus seja louvado por pessoas que têm o dom de cura interior, que são pessoas que consertam redes. Deus seja louvado por pessoas que têm o dom de cura e libertação, porque são pessoas que consertam redes. Só que essa é a estrutura visível, mas para o barco andar, você tem que remar. E naquelas embarcações antigas, os remos eram embaixo. E na estrutura da igreja existem pessoas que não aparecem, que elas estão escondidas, às vezes em uma cozinha, que se ninguém for lá não os vê, que em outros ofícios no retiro, em outros trabalhos na igreja, que não é de subir no palco, que não é de pegar no violão, que não é de pregar a palavra, que não é de cantar uma canção, que não é de impor as mãos na pessoa no meio do salão e rezar. São pessoas que estão escondidas, que ninguém vê, mas que o trabalho delas são tão importante, mas tão importante, que se elas não estiverem, a embarcação não anda. Por quê? Alguém tem que remar. E normalmente essas pessoas ficam com o trabalho mais pesado, mais braçal, mais difícil. Elas não são vistas, não são lembradas, elas estão esquecidas, mas se elas não existirem, o barco não anda. Então Deus seja louvado por você que limpa, por você que organiza, por você que trabalha na cozinha, por você que limpa banheiro, por você que fica de carro para cima e para baixo buscando coisa no mercado. Ninguém está te vendo, mas se você não existe, o retiro não acontece. Então, enquanto uns estão escondidos remando, outros estão enviando, outros estão sendo lançados e outros estão consertando aqueles que se feriram. Tudo isso para quê? Para que você venha para um retornai-vos como esse e entenda que quando você voltar para a sua casa, no término de tudo isso, toda a porta de desgraça que abrir para você e todo o convite do inferno, você vai levantar a cabeça e vai dizer: na minha vida nunca mais. A minha vida é do Senhor Jesus. E aí você entrou arrebentado, cansado, ferido, como um peixe dentro de uma rede. Mas daqui a pouco você será uma rede nas mãos do nosso Senhor, lançada em águas profundas, para poder converter pessoas em nome de Jesus. Fique de pé para a gente rezar.